Então, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma palestra na Matês. Desta vez o orador dispensa apresentações, acho eu. Portanto, alguns aspectos da teoria da carga cognitiva, e não só, que todos os professores devem conhecer. Isto é o segundo da série, né? O outro já terminava desta maneira, todos os professores devem conhecer, portanto eu vou continuando a apresentar essas coisas. Já que não consigo encontrar um psicólogo para ficar falar sobre essas coisas, eu vou permanecer um psicólogo para tentando estudar algumas coisas e trazer aqui a informação. Eu vou começar com uma introdução. Talvez antes da introdução, uma questão sobre o que eu quero falar sobre a teoria da carga cognitiva, porque eu reparei que às vezes no nosso seminário, por vezes as pessoas falam alguns conceitos associados que eu conheço, mas depois olho assim à volta e parece-me que a cara das pessoas, as pessoas estão com cara de quem não sabe nada daquilo, não é? E acho que é uma pena, acho que se devia ter assim, alguma informação básica sobre alguns conceitos fundamentais. Mas antes disso, eu queria, falar um pouco sobre porque é que nos devemos preocupar com estas questões que estão relacionadas com o ensino. E havia, digamos, uma questão óbvia, mas eu achei mais duas que se calhar até são mais interessantes e mais relevantes hoje em dia. Mas a questão óbvia seria a questão da porcentagem de aprovações nos nossos cursos. Mas essa questão, digamos, pelo menos se eu olhar para o cálculo, essa questão está a tender a desaparecer, no sentido em que, felizmente, as percentagens estão a aumentar. Portanto, geralmente a gente costuma dizer ao contrário, não é? Mas as percentagens estão a aumentar e o nosso diretor fica todo contente, porque tem aumentado. E nos 4 agrupamentos, neste momento, os 4 agrupamentos de cálculo 1, a percentagem de aprovação sobre inscritos foi superior a 50% em qualquer um deles. 50% sobre os inscritos. Isto contrastando, por exemplo, com há 2 anos em cálculo no meu agrupamento que eram 26%, e no passado oscilou entre muito e pouco. Em outros agrupamentos também já foi menor e agora é maior. E eu penso que é um bocado difícil, quer dizer, não há uma estratégia única que permita dizer que isto está a acontecer por causa de isto assim. É claro que a gente pode se perguntar o que é que isso significa em termos de aprendizagem relevante. Se calhar está na hora de aumentarmos um bocadinho a profundidade das coisas que ensinamos, não no sentido de bom, nós somos bons, se temos notas más, não é nesse sentido, mas no sentido de elevarmos um bocado o nível de aprendizagem. Não é? De qualquer modo, eu já há 2 anos faço o seguinte em cálculo 1 e em cálculo 2. Dou um teste inicial que tenta testar as competências básicas à entrada. E à entrada de cálculo 1, em 2 anos consecutivos, houve cerca de 70% positivas. Portanto, aquela matéria eu acho que é essencial para estar no secundário, para o cálculo 1, os alunos conseguem tirar à volta desta porcentagem positivas, o que eu acho que é razoável. Gostaríamos que fosse mais, mas acho que não é assim. E depois, à entrada do cálculo 2, faço um teste sobre o cálculo 1 e também algumas coisas secundárias, e aí, em 2 anos consecutivos, foi entre 40% e 50%. Varia um bocado dos cursos, uns cursos têm mais, outros têm menos, e o mesmo curso também pode variar de ano para ano. Por exemplo, a engenharia informática, acho que passou a ter alunos com melhor média de entrada, então notou-se aqui um acréscimo no caso da engenharia informática. Mas, em geral, isto é o tipo de porcentagem que aparece para as positivas. Claramente abaixo do que da anterior, mas também temos que pensar que isso tem a ver com o que se passou no semestre anterior. É matéria recente, em alguns casos. Mas, no outro caso, também tem a ver com coisas que fizeram durante o secundário e, em alguns casos, durante o básico. Mas, de qualquer maneira, foi um período mais extenso e também isto nos deve fazer refletir um bocado sobre as críticas que nós às vezes fazemos sobre os nossos colegas de secundário, dizendo que eles no secundário aprendem pouco e não sei o quê, não sabem nada, chegam aqui. Quer dizer, em cálculo 2, aparentemente aprenderam menos do que aprenderam para trás quando chegaram ao cálculo. Mas esta porcentagem é só sobre os que tiveram aprovação no cálculo 1, é sobre o universo geral de estudo dos estudantes? É sobre o universo geral. E, portanto, está compatível. Isso também explica. Isso também explica porque em cálculo 2, não só os alunos que foram aprovados em cálculo 1 aparecem. São todos, não é? Sim. Não há precedências e, portanto, os alunos podem
Mas aí fizeram o bar nas competências do cálculo 1, estás aí buscar o secundário, certo? Exatamente. E no secundário estão todos. Temos ou não estão todos. Quer dizer, Não podem ter estudado no secundário e estar cá. exatamente. Portanto, aí é o universo Os mais que estão cá em cálculo 1, esses passaram todos, não é? Pois. Não, Aqueles 30% positivas, mas são os alunos que nos chegarem, portanto, à partida fizeram o secundário, não é? Enquanto no cálculo 2 há essa diferença, é que os alunos que têm cálculo 2 podem não ter feito cálculo 1, ok? E isto não distingue as duas coisas. Pensando dessa maneira, até não é muito mau, porque 50% de a ideia até que é tão positivas, compatível. portanto, até é compatível. Portanto, se calhar até não é assim muito mau. É claro que o tipo de perguntas são perguntas de questões básicas. No caso de cálculo 2, sobre o cálculo 1, é sobre primitivação disto, de uma técnica ou outra, derivação, estudo de funções, portanto, são coisas que nós achamos que são essenciais para eles entenderem cálculo 2, não é? Portanto, não são assim... Enfim, conhecer algumas técnicas de primitivação exige alguma profundidade, por exemplo, mudança de variável, portanto, tem que estar seguros, se não falham facilmente, a questão de pôr lá a derivada, da substituição. De qualquer maneira, não são questões que a gente possa dizer que são questões muito profundas, não é? Não são. Portanto, essa é uma questão. Outra questão é a insatisfação com o modo como se gera a parte mais teórica das aulas, não é? Eu acho que todos, quer dizer, eu falo para mim, mas em conversa com vários colegas, nós sentimos que essa parte não está a funcionar muito bem. Eu lembro, por exemplo, em conversa com o João Pedro aqui há umas semanas, ele dizer que tinha feito lá no cadeira que está a dar, tinha estado numa zona mais calma da alma, com um prato, não sei o quê, mas depois de repente o tempo estava a passar, tinha que dar teórica, então de repente despejou assim uma conta matéria, porque tinha que dar aquela matéria, não é? E eu penso com a sensação, que eu também tenho, que muitas vezes estou a falar, mas eles não estão a ver aquilo. Nós temos aquela ideia que se não for falado na aula, não está dado. Temos um bocado esta ideia de que temos que falar nas coisas para serem consideradas. Eu acho que, quer dizer, eu falo por mim, mas penso que para os colegas é nova, acho que ninguém gosta de estar nesta situação de que sente-se na obrigação de dar a matéria, tem que falar nela, mas com a sensação muito clara de que aquilo não está a ser entendido, porque aquilo necessitava de mais tempo de amadurecimento, de treino, de pensamento, e isso não está a ser feito, e nós achamos que eles devem fazer isso fora da sala de aula. É aquilo que a gente acha, mas o que se passa depois na prática é que, se nós vamos na aula seguinte, ou até às vezes na mesma aula, pedir para fazer um exercício que tenha a ver com o que acabamos de dizer, invariavelmente eles não fazem ideia daquilo que a gente se vai dizer, não é? Portanto, isso tem muito pouca eficácia, esse tipo de coisas. E então acho que um dos motivos para nós nos preocuparmos com estas coisas é que, de facto, nós próprios gostaríamos de que as coisas passassem de maneira diferente, não é? Independentemente de haver mais ou menos taxas de aprovação, acho que nós não nos sentimos satisfeitos com este tipo de estado de situação. É claro que a atitude dos alunos não ajuda, eles, por vezes, parece que mal nós começamos a falar uma coisa teórica, eles já estão a leste, já estão a falar para o lado, ou a tentar pegar no telemóvel, ou fazer qualquer coisa diferente, não é? Aquilo é mesmo para cortar, não é? Portanto, depois, quando a gente chama a atenção, eles lá voltam. Pergunta-se, será que esta atitude dos alunos e também a nossa própria insatisfação é, de algum modo, condicionada pelos recursos que existem fora da sala de aula? E aqui podíamos relacionar um bocado com a história do uso da tecnologia no ensino. Eu, infelizmente, ainda não consegui trazer cá alguém que falasse sobre a história do ensino e a história da tecnologia no ensino. Eu acho que é um tópico interessante. Ainda tenho que ver se acha alguém que nos venha falar sobre essas coisas. Mas há falta de... Enfim, eu sou psicólogo de serviço, agora sou historiador de serviço, portanto, há falta de ter uma pessoa que fale essas coisas. Eu andei a estudar um pouco e há aqui um artigo de 2010 de um colega argentino e de um colega brasileiro que fala em português, o título seria Coletividades de Humanos com Média em Educação Matemática. Caderno de notas, quadros pretos, calculadoras, computadores e portáteis, ao longo de 100 anos de ICMI, que é a Comissão Internacional sobre a Instrução Matemática. E, pronto, há aqui muita coisa interessante, eu vou apenas selecionar algumas partes que têm a ver com a introdução do quadro preto na escola. Agora já é quadro branco, portanto, quando falar em quadro preto, é quadro preto ou branco, não é? E há uma parte que diz assim, o quadro preto, e isto remonta, em alguns casos, início do século XIX, em outros casos, finais do século XIX, dependendo dos países, não é?
o quadro preto na escola deu origem a novas práticas educacionais. Antes da sua presença na sala de aula, os estudantes usavam uma lousa. Alguém se lembra do que é uma lousa? Okay. Onde escreviam os trabalhos. É claro que isto aqui está mais focado no ensino não universitário, okay? Secundário e primário. Usavam uma lousa onde escreviam os trabalhos. O professor tinha que ir de estudante em estudante para copiar as tarefas para a lousa de cada um. O uso destas lousas significava que não havia registros permanentes das tarefas escolares. Que se calhar é bom, porque o professor tinha que se dedicar aos alunos. Quer dizer, não podia ter muitos alunos, não é? E os alunos tinham a atenção do professor. Posso dizer que a centralidade pedagógica do quadro preto devia-se à ausência de manuais escolares também, no início, não é? E de outros recursos visuais para a aprendizagem. E de onde também resultava a centralização do processo pedagógico na figura do professor. Nós ficamos mais ou menos aí nessa parte, desde o início do século XIX. Até agora ficamos na parte centralizada do professor. Porque não havia manuais escolares. Inclusive, o caderno escolar aparece mais tarde. O caderno onde o aluno pode tomar notas, e portanto, se não podia tomar notas, tinha só a lousa para... E depois aparecia. A lousa era só um bocadinho, não é? Ou seja, pode-se dizer talvez que a introdução do quadro preto foi o início da possibilidade de massificação do ensino e da perda de qualidade. Também. Porque a partir do momento em que temos um quadro, isso pode escrever e as pessoas podem. Principalmente quando aparece um caderno escolar, em que as pessoas podem tomar nota, não é? E nesse caso há a possibilidade de massificar o ensino, esquecendo-se que também se perde eficácia no ensino. Depois, uma das práticas mais importantes que o grande quadro negro permitia era o ensino simultâneo da leitura e da escrita à classe inteira. A partir desse momento, quadros pretos e professores passaram a ser os atores centrais na vida da classe e copiar a partir do quadro negro era a atividade principal dos estudantes. E continua a ser, em muitos casos, quando nós damos a parte teórica, eles copiam aquilo que a gente está a dizer. Não é? Pronto, depois falo aqui coisas muito interessantes, como os manuais escolares e os cadernos escolares. Eu só vou falar mais um bocadinho na parte dos manuais escolares, e achei interessante que diz, isto tem a ver com a introdução, houve uma reforma curricular no Brasil à volta de 1930, e dizia-se a propósito disso o seguinte: antes da reforma, a prática comum na sala de aula de matemática era usar um caderno para fazer anotações acerca da teoria e exemplos. Isto, portanto, já havia caderno nessa altura, e depois passou a ver os manuais escolares. E quando muito usar também um livro de exercícios. Em 1940, o autor da mais bem cotada coleção de livros de texto de matemática criticava esta prática no prefácio do primeiro volume da sua coleção, dizendo: livremos-nos do caderno, que é a principal causa de falhanço do ensino secundário no Brasil. E nós ainda não nos livramos do caderno. Nós falamos na aula teórica, os alunos continuam a tomar nota, nós sabemos perfeitamente que muitas vezes eles não sabem tomar nota, que transcrevem erradamente aquilo que a gente está a dizer, mas continuamos a deixá-los fazer isso, e existem manuais escolares, existem vídeos, existe uma catrefada de coisas, mas nós continuamos a deixar que os alunos usem o caderno e incluam os erros no caderno. Okay? Isto é para fazer refletir. Eu não estou a defender que se faça uma abolição do caderno, mas acho que nos devia fazer refletir sobre, principalmente a questão de as tecnologias que nós usamos, enfim, a maneira como nós damos as aulas depende um bocado das tecnologias e, em alguns casos, nós não temos essa memória, porque não são do nosso tempo, são até anteriores ao nosso tempo, mas claramente estão até hoje a condicionar a nossa maneira de dar as aulas, não é? E podemos talvez pensar que tecnologias alternativas é que poderiam ajudar, porque as outras não têm que ser nenhum dogma, não existiram sempre e, portanto, não têm que existir sempre. Nós podemos pensar em alternativas para isso. Bom, sobre isso já falei demais. Outro aspecto que eu acho que é importante e que também é uma motivação para nós preocuparmos com as questões de ensino é o modo como hoje em dia se acede aos conteúdos matemáticos e como a matemática é usada, por exemplo, no caso de sistemas de álgebra computacional. Ainda há tempos a falar com dois colegas nossos, eles estavam a dizer que hoje em dia, em vez de estar a procurar, sei lá, uma função especial em vários livros ou várias funções especiais em várias técnicas de resolução desta equação assim assada,
simplesmente se eu usar um potente sistema de álgebra computacional, esses sistemas têm lá enfiadas toda essa informação. E, portanto, mesmo que eu não queira apenas usar só como diz o sistema e mesmo que eu queira verificar à mão se está tudo a funcionar como deve ser, pelo menos é uma ajuda preciosa para eu ter acesso a muita informação e ter ideias sobre métodos que eu posso usar. E depois, é claro, no caso, por exemplo, do cálculo mais básico da engenharia, até se pode mandar o sistema fazer mesmo as contas, não é? E nós, se calhar, não estamos a refletir isso no nosso ensino, não é? Como é que nós usamos esse facto atual para modificar, no bom sentido, o nosso ensino. É claro que isto tem perigos, e se calhar é devido a esses perigos também, e não só por comodismo, que ainda não se mudou muito a forma de, por exemplo, dar o cálculo. Que há certas coisas que aparentemente são muito importantes. Por exemplo, aprender uma primitivação, aprender um método de primitivação por substituição, se calhar não é importante pelo método em si, mas é importante porque permite certo tipo de coisas que já se podem fazer noutras situações, que é, por exemplo, eu faço uma substituição, mas naquele caso não posso simplesmente substituir, fazer uma coisa muito como se faz em álgebra, digamos, substituir em todos os sítios. Depois há a questão do dx, não é? Até foi criada a notação pelo Leibniz do dx, que dá um jeito enorme, porque assim está lá e a gente não se esquece de substituir, não é? Mas se não estivesse lá, nós temos que lembrar disso. Então, outro exemplo é quando nos dizem porque é que é importante os alunos na escola primária aprenderem o algoritmo de divisão. Bom, há quem defenda que não é por causa do que se passa na escola primária, mas é, por exemplo, quando eu quiser dividir polinómios mais tarde. Porque o algoritmo é do mesmo género. E, portanto, se eu souber isso, já tenho essa informação e posso usar, é muito mais fácil. Embora aí também nos podemos questionar, mas é importante hoje em dia aprender a dividir polinómios? Não sei. Quer dizer, eu acho que o importante aqui, isto acho que é um assunto em que é muito perigoso mexer sem pensar muito bem no que é que estamos a fazer. Eu acho que aqui o que se deve fazer é, se nós tivermos a tentação de tirar alguma coisa, há uma técnica que achamos que está desatualizada, que não faz sentido, devemos tentar ver o que é que os alunos costumam fazer quando usam aquela técnica, o que é que implica em termos de processos de pensamento quando se usa aquela técnica, não é? E se nós conseguirmos, se vimos que não há perigo, tudo bem, digamos, seguro retirar a técnica. Se vimos que há perigo, se estamos a subtrair, digamos, processos fundamentais ao pensamento, aí ou substituímos por outra coisa, de modo a não perdermos essa técnica, ou então temos que manter aquela técnica. Mas acho que isto devia ser pensado, acho que é uma coisa que tem que ser pensada, mas com muito cuidado, porque senão podemos estar a deixar de treinar certas habilidades fundamentais para o pensamento. E ainda por cima, hoje em dia, fala-se muito em pensamento criativo e, além de outras coisas, outras perícias, skills, não é? Que são chamadas transversais, o pensamento criativo é aquilo que a gente costuma fazer em matemática, não é? Portanto, não é nada mais do que isso no caso da matemática. Não é preciso inventar nada de especial. Se calhar noutras áreas é preciso. No caso da matemática, se nós conseguimos produzir matemática, estamos a fazer pensamento criativo. Agora, se de facto nós estamos a destruir a possibilidade de adquirir essas técnicas de pensamento criativo, estamos a destruir parte daquilo que devia ser o objetivo da instrução. Pronto, isto foi uma introdução bastante grande, não é? Bom, agora, pondo um ponto de vista de, perante uma unidade curricular que tínhamos que dar, ou pela primeira vez, ou então volta e meia, quer dizer, não temos de estar a fazer isso todos os anos, mas acho que volta e meia, porque o que se passa à nossa volta também vai mudando, nós temos de decidir o que é importante ensinar, não é? De vez em quando, saber se nós estamos a fazer as coisas, se estamos a ensinar o que nós achamos que é importante, ou se não estamos, ou se o que é importante para a é uma coisa diferente, e, portanto, pensar um bocado sobre isso. Pronto, há aqui uma lista de coisas que me ocorreram no caso do cálculo para engenharia, não vale a pena estarmos a ler. Há algumas questões que têm a ver com técnicas específicas, mas muitas têm a ver com coisas que não são específicas do cálculo, nem do cálculo para engenharia, não é? Saber ler textos matemáticos é importante, e aplicar teoremas é importante, penso que sim, porque eles vão ter que aplicar, vão ter que saber ler textos matemáticos, não vão aprender toda a informação matemática numa cadeira ou duas ou três de cálculo, e, portanto,
tem que saber fazer isso, saber demonstrar teoremas. Eu diria que alguns sim, mas então quais? Aqueles que trazem alguma coisa adicional para a formação deles, etc. Portanto, há ali várias coisas em que podemos pensar. Portanto, não vale a pena estarmos a gastar tempo. A parte final tem a ver já com as aplicações fora da matemática, e aqui a última linha é uma coisa de um nível mais elevado, e se pensarmos em termos de nível, isto faz lembrar a taxonomia do Bloom. Portanto, que esta é a versão original, que se nós tentarmos ver o que está, se não se consegue ler muito bem, mas também se calhar não está tão de acordo com o que nós pensamos com a taxonomia modificada, que é que vem a seguir. Portanto, há aqui uma modificação feita em 2001, em que põe como processo cognitivo básico, mais elementar, lembrar-se de coisas. Está ali, lembrar será o mais básico, não é? Se nós decoramos, se já conseguimos lembrar, portanto é uma coisa muito básica. Depois temos a compreensão, depois temos a aplicação, depois temos coisas de muito mais alto nível, análise, avaliação e criação. Eu, se calhar, dava-me satisfeito se conseguisse que os alunos atingissem estes 3 primeiros níveis aqui, não é? Lembrar-se das coisas, compreenderem e conseguirem aplicar, quanto mais não seja de um modo mais direto ou ligeiramente rebuscado. Este autor aqui chama a atenção que, pronto, a educação superior, o understand, o compreender, para ele tem várias nuances, pode ser um compreender a nível muito básico, mas ele também defende que, por exemplo, no caso da matemática, a compreensão, digamos, final é aquela que resulta depois de ter sido capaz de ser criativo e depois pensar sobre as coisas, analisar, sintetizar. Aí sim é um alto nível de compreensão. Por isso, por ele, isto aqui é um bocado dúbio no caso do ensino superior, eventualmente há um outro tipo de compreensão que estaria lá para cima, depois de percorrer aqueles passos todos. Bom, eu acho que não é para se tirar a risca, mas acho que existe algum interesse em ter em mente algum tipo de taxonomia, de classificação, até para nós, no fundo, estabelecemos aquelas perguntas que eu coloquei ali há bocado, os objetivos, quais são os objetivos que eu quero que os alunos atinjam quando eu dou esta cadeira, e depois, perante os objetivos, fazer o que diz, fazer uma planificação de como é que eu agora ensino de modo a que atinja aqueles objetivos, e depois como é que eu avalio de modo a que os objetivos sejam atingidos, e portanto, no fundo, tentar garantir que a instrução, o ensino e a avaliação estão de acordo, estão alinhados com os objetivos que eu quero que sejam atingidos. Não é? E que neste momento eu penso que a nossa sensação é um bocado que os objetivos são mais de conhecimento superficial, e o ensino e a avaliação acabam por vão mais para esse nível, de avaliação de conhecimento superficial e não de conhecimento de alto nível. Se calhar podia ser melhor, não é? Sim. Não esqueci desse pormenor. O passo seguinte, então, é planear a instrução. Bom, existe um mundo de informação sobre Instructional Design. Essa é uma questão que vocês procurarem na internet. Está aqui esta página, por exemplo, sobre planeamento de instrução. Pronto, fala aqui, basicamente, a gente percebe que é planear a instrução, é fazer com que as coisas funcionem de modo a ir de encontro aos objetivos, ou encontro aos objetivos que nós estabelecemos. Há aqui várias coisas em que podemos pesquisar, teorias da aprendizagem, conceitos de aprendizagem, domínios de aprendizagem. Eu vou-me focar aqui na questão das teorias de aprendizagem e ver o próximo slide, teorias de aprendizagem. Quer dizer, ninguém tem paciência para ver isto tudo, não é? Estas teorias de aprendizagem todas, não é? Se calhar não são todas, são algumas que aparecem lá. Houve uma que me chamou a atenção, que é a teoria do processamento da informação. Porque, no fundo, é uma teoria que tenta analisar como é que a informação é processada pelo ser humano, ou seja, como é que a informação entra cá para dentro. E eu acho que isso deve ser útil, porque se de facto as coisas não entrarem, as pessoas não aprendem. Portanto, pareceu-me a mim que a teoria do processamento da informação era bem interessante. Parece-me que não há muitas vezes sobre a teoria do processamento da informação, pelo menos eu não consigo encontrar. Mas existe uma da teoria, que é esta teoria da carga cognitiva, que parte da teoria do processamento da informação. Okay? E depois desenvolve mais. E, portanto, eu acabei por me focar mais na teoria da carga cognitiva. Portanto, tenta basear-se na arquitetura cognitiva
humana e tentar perceber e tentar alinhar as suas indicações com a maneira como as pessoas adquirem informação baseada numa certa ideia do que é a arquitetura cognitiva humana. E também baseada numa coisa que penso que foi introduzida pelo Miller na teoria do processamento de informação, que é a questão da limitação da memória de trabalho. Digamos, as coisas para entrarem para o nosso, digamos, inconsciente têm que passar pelo consciente, aquilo que nós estamos a pensar num dado momento, e essa memória chamada memória de trabalho tem, digamos, uma capacidade muito limitada. Aliás, basta vocês fazerem um teste simples, que é tentem multiplicar de cabeça um número de 3 algarismos por um número de 3 algarismos. Quer dizer, é muito difícil, não é? A gente começa a fazer as contas, a autor já se perdeu, já se esqueceu. Quer dizer, a nossa memória de trabalho é de facto muito limitada, mas, quer dizer, não pode ser expandida, mas há truques para conseguir utilizá-la de um modo mais eficiente, que é, por exemplo, fazer associações. Por exemplo, se eu falar em NASA, toda a gente sabe o que é, e não estou a fixar o NA e SA, e se essa palavra estiver num grupo de muitas palavras, nós olhamos para aquela palavra e daí um pouco se nos perguntarem que palavras é que lá estavam, essa provavelmente sai facilmente, nós percebemos o que é que significa, não? E agora, se forem coisas sem sentido, palavras sem sentido, será muito complicado estar a conseguir recuperar essa informação no meio de muita informação aleatoriedade. Pronto, eu vou passar à frente. Há vários aspectos, há várias maneiras, digamos, não é bem definir a teoria da carga cognitiva, mas sim vários aspectos que têm a ver com a teoria da carga cognitiva. Este é um muito geral, que não diz grande coisa, depois haverá um mais à frente que diz mais alguma coisa. No fundo, o que diz aqui foi o que eu já disse há bocado, tentar levar em conta a maneira como as pessoas adquirem informação e, a partir daí, indicar princípios de aprendizagem. Alguns conceitos. Portanto, este é o esquema, completa o esquema que eu estava a falar. Portanto, este é o pressuposto da arquitetura de aquisição de conhecimento. Portanto, se alguém está a tentar aprender alguma coisa, tem que estar com atenção. É muito importante, não é? Sem atenção, nada feito. A atenção pode ser visual, pode ser auditiva, depende do estímulo que estiver a ser considerado. Depois digamos, a primeira interface é a chamada memória de trabalho, que tem uma parte visual, tem uma parte auditiva. Depois aqui há uma zona chamada memória a longo prazo, onde no fundo o conhecimento é armazenado, e a ideia é que é armazenado segundo esquemas ou modelos mentais. E digamos que cada vez que se presta atenção a alguma coisa, ela é processada aqui, e a ideia é que nós vamos buscar à memória de longo prazo os esquemas que nós temos, o mais próximo possível que a gente acha que é daquilo que estamos a ver, e das duas uma, ou está de acordo, ou entra em conflito, e nós, no caso de entrar em conflito, se calhar é a parte mais interessante, aí ganha-se alguma coisa que estiver de acordo. Okay? É mais um exemplo que está de acordo, mas se estiver em conflito, eventualmente modifica. Há uma codificação no esquema em que muda o esquema mental e diz no fundo que se aprendeu mais alguma coisa porque se adaptou de modo a conseguir abarcar aquela nova situação. Então, este é o pressuposto digamos, para as considerações dentro da teoria da carga cognitiva. Depois, portanto, a carga pode-se dizer que é a quantidade de informação ou o stress dentro da memória de trabalho. Eles definem 3 tipos de carga. Uma é chamada carga alheia ou irrelevante. E esta aqui é aquela que deveríamos poder eliminá-la completamente, porque só está a estorbar. Algumas coisas são óbvias, mas outras não são óbvias. E mesmo aquelas que são óbvias, mas nós geralmente não nos ligamos. Dizemos, ok, tudo bem, é assim, mas não fazemos nada para evitar aquele tipo de carga irrelevante. Portanto, há aqui vários efeitos, e os efeitos podem ser positivos ou negativos, mas têm a ver com alguma carga irrelevante. Portanto, o efeito objetivo livre tem a ver um bocado com a formulação das próprias questões. O exemplo que eles dão no livro um problema de geometria é um problema de ângulos em que se dá alguma informação e depois se diz, a partir desta informação, determina aquele ângulo e apontam para o ângulo. Essa é uma possibilidade.
Outra possibilidade é dizer assim, perante esta informação, determina o valor do maior número possível de ângulos desta figura. Okay? Esta segunda questão é objetivo livre, que não se focaliza numa questão. A outra é específica. O que é que aconteceu? Fizeram-se os testes controlados e tal, o que é que acontece na prática? As pessoas que tiveram um objetivo livre têm melhor desempenho mais tarde em questões daquele índice. Ou seja, o facto de não aprisionar a atenção, não focalizar numa certa zona, permite aprender melhor. Ou seja, a pessoa está mais livre para experimentar outras coisas e conseguir acaba de conseguir obter mais informação. Isto ainda há pouco tempo aconteceu uma coisa que eu penso que tem muito a ver com isso, foi na formulação do último teste de cálculo, em que eu fiz a formulação de uma questão e havia uma parte em que eu não queria que as calculassem primitiva, porque era impossível calcular, não dava uma função elementar, e então eu elaborei uma questão um bocado complicada que dizia, sabendo que a função erro não sei o quê, é isto e tal, e dei a dois colegas meus para resolverem, e eles ficaram apavorados com aquela questão, e depois percebi porquê. E mudei a pergunta, é que a maneira como a pergunta estava feita, em vez de focar no objetivo principal, que era resolver a primitiva, o máximo possível, até chegar a um ponto onde não pudessem, eu começava por dizer, considerando esta função assim assado, que eles nunca tinham visto, e que eu próprio também nunca tinha visto antes de elaborar a pergunta, de ir à procura, deixa eu ver uma função que dê para isto. Ou seja, as pessoas, os poucos colegas, ficaram aprisionados àquela questão, ficaram tão preocupados com aquela parte, que acharam que a pergunta era muito difícil. Quando finalmente eu lhes expliquei que o objetivo não era aquilo, que era ao contrário, então é simples, é razoável, é uma pergunta seletiva, mas é razoável. E eu mudei a pergunta completamente. Se não tivesse passado por esse crivo, e se eu tivesse essa pergunta no teste, eu sei muito bem que fosse uma miséria em termos de respostas. Portanto, é muito importante nós pensarmos sobre a maneira como formulamos as questões, e eu sei que é muito difícil nós colocarmos na cabeça dos alunos, não é? Porque estamos num nível bastante diferente, mas é importante fazermos esse esforço e tentar darmos as questões a outras pessoas que não pensaram nelas, para ver qual é o impacto nessas pessoas. O efeito exemplo trabalhado. O efeito exemplo trabalhado é que chegou-se à conclusão, com muitas experiências, que é mais eficaz, em vez de nós, logo de chofre, quase após ter dado um bocado de teoria, em vez de nós darmos o exercício para os alunos resolverem e tentarem descobrir como é que funciona, é mais eficaz começar a dar exemplos em que nós fazemos tudo. No fundo é o que nós podemos fazer, não é? Damos a teoria, damos o exemplo, damos um ou dois, é mais eficaz fazer isso primeiro e só depois deixar os alunos trabalhar sobre exemplos análogos àqueles, do que estar de chofre a dizer, olha, tomem lá, descubram com base na teoria como é que isso funciona. Demora mais tempo, demora menos, se usar exemplos trabalhados, demora menos tempo aos alunos que adquirem a perícia num certo tipo de tópico, do que se forem lançados às férias com exemplos trabalhados. Efeito atenção dividida. Isso tem a ver com o facto de, por vezes, nós temos uma figura, isto é só para exemplo, podemos ter uma figura e podemos ter texto a descrever o que é que se passa na figura. Quer dizer, podemos estar, no meio do texto aparece qualquer coisa referente à figura, mas nós somos obrigados a figura não se percebe completamente sozinha, o texto não se percebe completamente sozinho, precisa da figura, e nós somos obrigados a ler o texto e depois tentar encaixar partes do texto em relação à figura, sem setas nem nada. Isto é um exemplo de atenção dividida, que provoca stress, provoca carga cognitiva irrelevante, quer dizer, não é necessário ter essa carga cognitiva. Outra coisa onde eu penso onde isto se manifesta, e que é uma coisa que eu não resisto a fazer, eu acho que a Ana não resiste a fazer, acho que o Nuno não resiste a fazer, quer dizer, alguns não resistem a fazer, escrevo no quadro de qualquer maneira, e os alunos, já estamos a explicar uma coisa diferente, e os alunos ainda estão a tentar perceber aquela letra, e já estão de um lado à frente, e os alunos falam, mas aquela parte ali assim, sabe? Então, mas eu já vou ali. Isto é atenção dividida, quer dizer, estão a tentar, se é que é atenção dividida, ou desistem completamente de ouvir o professor e estão só a tentar perceber aquilo, ou então estão a tentar ouvir o professor mais à frente e ao mesmo tempo tentar decifrar o que está ali. Isto pode-se evitar, se nós tivermos cuidado. Também, e as aulas menos naturais, não é? Essa atenção dividida, às vezes. Efeito de redundância. E o efeito de redundância, este é um efeito muito curioso, eu acho que não é assim muito evidente, que é o facto de termos a mesma informação dada de duas maneiras diferentes. Por exemplo, num PowerPoint, uma pessoa ter lá uma coisa escrita e depois estar a ler exatamente o que estava escrito.
isto tem efeito que é pernicioso para a aprendizagem, porque os alunos estão a tentar, é inevitável, está lá que eles estão a tentar ler, e ao mesmo tempo está o professor uma cadência diferente também a ler o que lá está, há uma coisa parecida, e os alunos têm que tentar integrar se aquilo é igual ou se é uma coisa diferente, e portanto causa um bocado de conflito. Portanto, é uma coisa que se deve evitar, este efeito de redundância. Outra coisa é o efeito de modalidade. Este é um efeito muito interessante que chegou-se à conclusão que a atenção ao áudio e a atenção ao que é visual são coisas que podem ser complementares. E, portanto, se, por exemplo, eu tiver uma figura e essa figura tiver... uma coisa é ter essa figura e, por exemplo, ter legendas a apontar para certos sítios da figura a descrever, não é? Que é para não ter a atenção dividida. Outra coisa é, por exemplo, ter a figura e, ao mesmo tempo, ter uma descrição áudio sobre o que é que está a passar na figura. Ou ter, por exemplo, no caso da matemática, ter algumas fórmulas de matemática e ter uma descrição que não seja coincidente, que seja uma coisa que se consiga integrar. Porque, pelo visto, é possível, quando são dois canais diferentes, ter o canal auditivo e o canal visual, é possível separar a informação nos dois canais e conseguir, de algum modo artificialmente, aumentar a capacidade de memória de trabalho. Porque a memória de trabalho, digamos, quer dizer, a memória de trabalho de uma não implica a capacidade de memória para a outra, mas eles podem se somar, o que é interessante. E por isso podemos tirar partido do efeito de modalidade para conseguir aumentar, digamos, o desempenho na aquisição do conhecimento. Em relação ao efeito de exemplo trabalhado, uma outra modalidade é fazer efeito de exemplo completar, ou então pode-se fazer por fases, pode-se fazer um exemplo trabalhado completo, depois pode fazer um exemplo em que faz a parte inicial, mas deixa-se a parte final, e depois vai-se subindo por aí para trás, de modo a, no final, os alunos conseguem fazer completamente o exercício daquele género. Okay? Isto também resulta mais do que simplesmente dar logo um exemplo, dar logo um exercício para os alunos fazerem. Mas é curioso que tem um efeito inverso no caso de peritos, ou seja, para uma pessoa que já sabe muito sobre aquele material, dar um exemplo trabalhado prejudica a aquisição. E isso tem um bocado a ver com o facto de uma pessoa que já sabe alguma coisa sobre aquilo, já tem os seus esquemas mentais montados, e portanto vai estar sistematicamente a comparar aquilo que ele sabe com aquilo que está no exemplo trabalhado. E está ali a perder um bocado de tempo e eventualmente até se entrar em conflito e aprender alguma coisa nova, tudo bem, mas o problema é que às vezes sabe as coisas e aquilo acaba por ser uma repetição do que ele sabe. Então, para esses alunos, é preferível dar exemplos novos, exercícios novos, porque eles precisam de desafios, precisam de coisas que estimulem e que não entrem em conflito com... Portanto, já não precisam de adquirir um esquema, já têm um esquema, precisam de praticar esse esquema. E então, por causa disso, a sugestão que é feita é que por exemplo, é claro que nós nas turmas não temos turmas homogéneas. Era bom termos turmas homogéneas, nós temos alunos de diferentes níveis, uns sabem menos, outros sabem mais. Mas vamos imaginar que uma turma os alunos de uma turma têm um nível muito homogéneo. Devemos começar então por exemplos, eventualmente exemplos trabalhados, exemplos a completar, e faseadamente, à medida que nós demos conta que os alunos estão a ficar cada vez mais peritos, entre aspas, naquele tipo de técnica, devemos retirar os exemplos trabalhados e deixá-los depois com exemplos, com exercícios. No fundo é aquilo que a gente faz, não é? É aquilo que a gente faz. Mas há essa recomendação específica. Outro tipo de carga, que é a carga intrínseca. A carga intrínseca é uma carga da qual é uma carga que pertence aos objetos que estamos a tentar ensinar. As coisas são intrinsecamente complicadas. E, por exemplo, só para não falar da matemática, aprender a guiar tem uma carga intrínseca muito complicada, porque nós temos de tomar atenção a muitas coisas, não é? São os comandos do carro, são os sinais de trânsito, são os carros que vêm. Ainda há pouco tempo, o ano passado, a minha filha mais nova estava a tirar a carta e às vezes conversávamos e de facto eu lembrava, é complicado, o professor disse que não sei o quê, mas eu ainda estava a pensar não sei quantos, quer dizer, tem que se integrar aquela informação toda. Portanto, há esse efeito da interatividade dos elementos que de facto é inerente aos elementos. O que é que nós podemos fazer nesse caso? O que nós podemos fazer, a recomendação é que, se for possível, separar em vários elementos, treinar elementos isolados sem interatuar uns com os outros. Nós em matemática fazemos muito isso, quer dizer, embora às vezes alguns alunos não percebam. Eu sei que, por exemplo, quando estava a dar este ano, estava a dar outras chamadas lá Laplace, e o aluno perguntava, mas para que é que serve isso? E eu dizia, isto é para ver equações diferenciais mais à frente. Mas
pareceu-me que já queria saber como é que era as equações diferenciais, mas é claro que eu não podia estar a ensinar duas coisas ao mesmo tempo, ou ensino uma coisa ou ensino outra. E isto é uma coisa que convém fazer. Se de facto houver muita interatividade, convém nós, sei lá, por exemplo, dar as definições, dar os conceitos e depois pôr os conceitos a trabalhar uns com os outros e depois só treinado ir para uma coisa que se baseia naqueles conceitos. Nós também tentamos fazer isso muito em matemática, mas que já nem sempre fazemos muito sistematicamente. E por isso talvez valha a pena ter a atenção que isto provoca uma carga que é intrínseca aos conceitos e podemos tentar lidar com essa carga, aliviando essa carga dessa maneira. Depois, a chamada carga relevante, que é a carga, digamos, que vale a pena impor, porque se chegou à conclusão que acaba por beneficiar a aprendizagem. E se nós conseguimos eliminar a carga irrelevante, sobra espaço para a carga relevante, ok? A memória de trabalho está mais ou menos fixa, portanto, se eu eliminar o que é relevante, temos mais espaço para a carga relevante, se eu consigo gerir a outra, que é intrínseca, também. Por exemplo, um efeito que se sabe é o efeito de variabilidade. Se nós quisermos que o aluno aprenda uma tarefa e que ele consiga transferir essa tarefa para outros contextos, então devemos dar exemplos de exercícios onde, de exercício para exercício, a gente vá variando de contexto, para não seja sempre o mesmo. Isto é razoável, mas isto provoca uma carga cognitiva, porque o aluno no novo exercício está a tentar aplicar um método que já aprendeu, mas numa situação diferente, e por isso há várias coisas que tem que reter em memória. Pode até haver uma história associada, ele tem que extrair informação essencial para conseguir aplicar aquela técnica. Isto provoca uma carga cognitiva, mas é relevante porque isso beneficia a capacidade de transferência para outras situações. O efeito de autoexplicações, isto aparece várias vezes em vários estudos, é um efeito em que o que se pretende aqui é que o aluno tente explicar os passos daquilo que vai fazendo, que é aquilo que muitas vezes nós insistimos em matemática e que geralmente é difícil conseguir que os alunos façam, não é? No exercício há várias passagens e os alunos põem aqueles equivalentes por ali abaixo sem pensarem muito bem. O efeito de autoexplicação seria conseguir que eles explicassem como é que passam de um passo para o outro, porque é que é assim, e isso beneficia a aprendizagem. O aluno vai se apercebendo porque é que está a fazer aquelas coisas, não é? Isso provoca alguma carga relevante, porque é obrigado a pensar sobre aquilo, não está em modo automático a fazer aquilo tudo, tem que pensar. Mas isso beneficia a aprendizagem, porque assim evita alguns erros que se fazem quando uma pessoa está a fazer as coisas de modo automático sem pensar, e se não aprender as coisas como deve ser. Outro efeito que provoca carga relevante é o efeito imaginado, mentalmente. Nós fazemos muito isso até na nossa área de investigação, não é? Nós estamos a pensar num problema, às vezes vamos para casa e estamos a pensar naquilo, estamos a treinar mentalmente, estamos a visualizar tudo, estamos a rever o filme, e uma coisa que até parecia muito complicada de reter, na nossa memória de trabalho, a essa altura nós já conseguimos pensar naquilo assim no ar, porque conseguimos associar coisas, aglomerar, e portanto, como agrupamos coisas, já conseguimos abarcar na memória de trabalho várias coisas. Porque enquanto nós não conseguimos, é muito difícil resolver o problema, porque temos sempre com dados incompletos. Depois vamos buscar o outro, esquece-se um, portanto vamos ter que agrupar coisas e modificando esquemas de modo a conseguir. Isto tem carga cognitiva, mas é relevante. Portanto, são estes três tipos de carga cognitiva em que a teoria se baseia, e no fundo o objetivo é este, que eu já falei nisto brevemente, que é a instrução deve ser planeada de modo a potenciar a carga relevante, aquela que é promotora da aprendizagem, deve minimizar a carga irrelevante e lidar com a carga intrínseca, de modo a libertar espaço de memória de trabalho para a aprendizagem. Portanto, este, digamos, é o lema da teoria da carga cognitiva. Depois há aqui, eu vou passar à frente, digamos, o livro, eu tive a paciência de ler este livro de um ponto ao outro, Efficiency in Learning, Evidence-Based Guidelines to Manage Cognitive Load. Felizmente eles têm lá uma parte, são 2 páginas, onde dá esta planificação em que diz fator, o conhecimento prévio que a audiência tem, que os nossos alunos têm, o que fazer, maneiras de fazer isso. Pronto, explica aqui, e depois em muitos casos para várias secções do livro onde são indicadas várias sugestões de atuação. Por exemplo, a complexidade do conteúdo, o que fazer.
o tipo de conteúdo, se é para uma transferência rápida, tipo, estou a pensar mais, por exemplo, ensino politécnico, ensino universitário, se for uma coisa mais vocacionada, é a transferência mais próxima. Não vale a pena talvez investir em técnicas muito sofisticadas, se o objetivo for mais a nível universitário de transferência para coisas mais afastadas, aí se calhar vale a pena insistir em técnicas mais sofisticadas. Depois há uma outra página, mas como isto está a demorar bastante tempo, eu vou passar à frente. Mas, portanto, é possível, com base naquilo, fazer algum planeamento e temos ali um guia que ajuda um bocado no planeamento, para não estarmos a ler o livro todo, não é? Comentários. Comparação com o que já fazemos, já fui dizendo que muitas coisas nós já fazemos. Nós na nossa área, fazemos muito, damos um bocado de teoria, damos um exemplo e depois pomos os alunos a fazer exercícios. Okay? Portanto, não estamos muito mal em relação ao que diz a teoria do cara cognitivo. Sobre a evolução, portanto, CLT são as iniciais em inglês, Cognitive Load Theory, portanto, teoria da cara cognitiva. Sobre a evolução, aquilo que eu apresentei não apareceu tudo de início com a teoria. Aqui é uma teoria como uma teoria física, não é uma teoria matemática. Ou seja, havia um certo número de pressupostos, depois isto é sempre com base, as evidências são com base em experiências controladas e por vezes as experiências dão resultados contrários àquilo que se estava a pensar que a teoria previa. E nesse caso, o que é que se faz? Modifica-se a teoria, é sempre assim, não é? Portanto, a teoria foi sendo modificada. Por exemplo, a história da carga relevante não aparecia inicialmente, mas depois começaram a aparecer resultados contraditórios em que se impunha uma carga cognitiva e os resultados eram melhores. E, portanto, teve que se perceber que é o tipo de carga cognitiva que importa e teve que se modificar a teoria nesse sentido. É claro que há quem critique isto dizendo, ok, então eu modifico de maneira que eu quiser, de modo a dar os resultados que eu quiser, não é? Mas em qualquer teoria física é assim também, nós modificamos as teorias de modo a estarem de acordo com as experiências que saem da realidade, não é? Agora, qual é a vantagem? A vantagem é que, a partir deste momento, isto já tem alguns anos, já se conseguem fazer previsões acertadas, ou seja, eu posso prever que certo tipo de instrução vai dar este resultado e depois posso testar se dá ou se não dá, porque aí tem que se testar sempre, não é? Uma coisa é a teoria, depois temos que ver se dá ou se não dá, posso estar errado, o que faz com que modifique a teoria novamente, e noutros casos, posso fazer explicações adequadas, por vezes já dei comigo a pensar que, sim, aquilo deu para o resultado, tudo bem, já sei porquê, porque há esta coisa assim, de acordo com a teoria da cara cognitiva, explica-se facilmente que tinha que dar aquele resultado. Portanto, permite algum enquadramento das experiências. É claro que não garante que não possa haver métodos melhores, porque aqueles que são indicados foram aqueles que foram testados. Eventualmente, a teoria, perante algumas facetas, pode indicar, se isto é assim, então vou tentar imaginar um método que alivie esta carga cognitiva assim e que potencia outra. Posso tentar imaginar, mas isto não me garante que eu vá conseguir imaginar o melhor método possível, não é? Portanto, não garante que tenha os métodos instrucionais melhores. Comparação com métodos de base construtivista. Problem-based learning, discovery learning, não funciona. Segundo esta teoria, não funciona. Porque eles dizem que não há muitas experiências controladas. Mas já vamos a ver mais à frente que há um estudo que se faz para uma comparação e aponta neste sentido. Os métodos de base construtivista são métodos em que se põe o aluno a tentar descobrir. Se o aluno não tem as bases necessárias, dificilmente vai conseguir descobrir. Não é assim, é tentar descobrir depois de um certo conhecimento factual. Exatamente. Portanto, se não está dito corretamente. Exatamente. A base construtivista não é pôr um aluno a inventar a partir do nada. Tem que ter uma base factual, a partir da qual começa a parte Já há variações, porque a partir do momento em que começou a haver muitas críticas, depois começa a haver teorias de aprendizagem por problemas em que se dizem que são, em inglês, dizem scaffolding, portanto tem armas, como é que existem aquelas... Tens diversas áreas onde o unfolding tem a ver também com as perspectivas que tu disseste há bocado, que é utilizar vários contextos, porque é uma das coisas que diz também a teoria construtivista, que é um determinado problema que tu ponhas, só é possível que um aluno ponha algum insight
se tu consegues, quando tu estás a dar o tal conhecimento factual, já o colocar em determinado tipo de contexto, de diversificar de contextos. Sim, sim. Porque se tu pões o conhecimento factual, é isto, ficaste ali, não estás à espera que seja ele que vai descobrir outras abordagens. Tens que dar umas outras abordagens para que imediatamente na mente do aluno se possa começar a construir a ideia que qualquer coisa que tu digas tem a possibilidade de ter abordagens e perspectivas diferentes. Depois podem surgir outras que vêm dos alunos. Nós vimos aqui o caso do colega, eu farto-me de citar, mas é verdade, foi o que mais me ficou colado, o que veio de Águeda, que quando chegou aqui e fez, como ele próprio ficou admirado perante o que tinha vindo, que estava muito longe do que ele estava a imaginar e que teve também que depois, no projeto que ele tinha dado, verificar o que é que aquilo tinha dado e tinha ido muito mais longe, mas que ele estava muito longe de imaginar que aquilo ia por ali. E isto é o quê? Mas foi uma base construtivista. Os alunos tiveram que, a partir de uma determinada situação que lhes foi dada, eles construíram conhecimento. Apesar de eles terem estas cadeirinhas ao lado que os ajudavam, sempre que eles tinham qualquer coisa, eu acho que foi na parte da chocadeira, que eles fizeram outro tipo, não lembras? Era uma chocadeira que eles fizeram lá, para lá. Aquele exemplo ficou mesmo marcado, que foi a ideia de que eles foram muito para além daquilo que tinha sido imaginado. E a tal abordagem, eles só foram para além porque, de tal maneira, não foi porque de repente eles disseram, olha, é porque eles começaram a ver ao longo da vida, ao longo dos exemplos que foram construídos, que havia abordagens diferentes, e portanto podiam ir buscar situações a outros campos que podiam ser aplicados àquele campo. E eu acho que é um bocado isto que está, que é muito fácil dizer que a base construtivista não dá. Na realidade, mesmo esta da teoria da carga cognitiva, acaba por basear-se um bocado de que, se isto é relevante porquê? Se for ver, são os pontos fundamentais para a construção do conhecimento. Então, tu apontas aonde? Na altura de estás a dar pistas para a construção do conhecimento. Quando chegas ao tal nível criativo, o nível criativo é o quê? Diz-me lá, o que é o nível criativo? É quando tu aplicas diretamente a base construtivista. Não, aliás, não a base construtivista, está na base do conhecimento. Aliás, há que começar mais à frente que é um estudo massivo que foi feito e que aponta precisamente que os métodos de base construtivista devem ser aplicados quando já se tem o conhecimento, digamos, superficial garantido, não é? Mas não na altura em que não se tem conhecimento superficial sobre as coisas, principalmente quando são coisas que nós por exemplo, em matemática, e isso acontece muitas vezes em talk, se por acaso eu dou rédea solta aos alunos e permito que eles façam as suas observações a um problema, ao tentar algum método, muitas vezes fico admirado que as coisas não têm anexo nenhum, quer dizer, que parece completamente disparatado, não vejo onde é que vem aquelas ideias. Ou seja, tem tão falta de conhecimento superficial que eu acho que eles não conseguem. Porque eles podem inventar umas coisas, mas são umas coisas completamente estapafúrdias, uma pessoa não percebe como é que aquilo pode dar alguma coisa. E quer dizer, isto não só de muito noutras áreas, na matemática, e pelo menos em certas segundas de matemática, nota-se bastante. Eu acho que é preciso ter muito cuidado em uma abordagem logo completamente construtivista, que se o aluno não está muito longe de ter o domínio daquilo. É claro que depois, até como dizia aquela questão dos exemplos trabalhados terem o efeito inverso nos políticos, quando a pessoa já sabe alguma coisa, já não quer uma coisa muito linear, quer criar um bocado, quer ter a capacidade de inventar, de criar. Depois, outra coisa interessante é a comparação com métodos que incorporam elementos de edutainment, que eles chamam de edutainment, que é, no fundo, tentar tirar partido da chamada... Portanto, há a motivação cognitiva e há a motivação emocional. Portanto, tentar tirar partido de apontamentos emocionais. As experiências que eles têm apontam no sentido de que tentar meter elementos emocionais no meio de coisas que se estão a tentar aprender acaba por deteriorar o ensino. Portanto, em vez de ajudar, são distratores para o ensino. E até há uma passagem que diz que a melhor maneira de ajudar os alunos a compreender uma matéria é ajudá-los a ultrapassar as dificuldades para perceberem aquela passagem. E não pôr distratores em que, no fundo, em vez de estar a pensar como ultrapassar aquilo, estão apenas entretidos com outra coisa qualquer. É claro que, nesse sentido... Estava a pensar num outro que estava a fazer confusão e confusão. Agora, é claro, nós começamos a imaginar coisas integradoras que é um bocadinho diferente, não é?
Mas nesse sentido, teres uma estratégia tentando lidar com as cargas cognitivas, etc. E depois teres coisas, vou por aqui um apontamento, um bonequito, ou uma coisa assim, ou uma coisa histórica e tal, que é interessante, isso acaba por só distrair, e em vez da pessoa estar concentrada no objetivo principal, está também a ver outras coisas que... Pois, eu não estava a colocar isso na parte emocional, que disseste, eu não estava a colocar isso quando já tiveste de dizer. O meu cérebro realmente entrou em conflito. Porque eu acho que de facto, como tem mostrado a prática de ensino, e só a prática de ensino, é que de facto a componente emotiva e a componente emocional e a componente de interação entre estudantes e professores é, no meu entender, a base que está em tudo. Isso é outra coisa. Que é aquela pessoa que tem aquela personalidade afável, calma, serena, tem com certeza muito mais possibilidades do que uma pessoa com um buracão, né? Que isto é obviamente muito melhor do que ter aquelas pessoas muito calmas e serenas. Ok, e é curioso, mesmo os estudos que foram feitos, até acontece uma coisa interessante, os alunos diziam que aquele material é mais apelativo, mas esses próprios alunos depois tinham piores desempenho naquela matéria, apesar de terem achado que o material é mais apelativo. É interessante esse tipo de coisas. Em prática também estás a dizer que aqueles manuais todos cheios de cores e bonecos... podem funcionar como distratores, não é? Podem funcionar. Depois há, enfim, eu já estou a demorar demasiado tempo, mas de qualquer maneira queria também falar da meta-análise de John Hattie. Ora bem, isto é uma obra monumental, e é muito citada recentemente, isto foi feito em 2008, já havia um trabalho em 2003. Digamos, há vários métodos de instrução. Há meta-análises feitas sobre métodos, ou seja, alguém que olhou para os vários métodos de instrução de uma categoria e tentou ver, fez um apanhado sobre o que é que os resultados que deram, para tentar chegar a uma conclusão. E depois há este fundo que faz uma meta-análise sobre as metas-análises, ou seja, pega em todos os métodos de instrução e tenta ver quais é que são os melhores de um certo ponto de vista. E o ponto de vista é usar, digamos, nós sabemos que em geral os talentos seguem uma curva normal, não é? O talento segue uma curva normal, as curvas normais podem estar mais desviadas para a esquerda ou mais desviadas para a direita, não é? E portanto ele usa ali o desvio standard para conseguir, o desvio padrão para conseguir ver quais são os ganhos, digamos para a direita, não é? Quais são os ganhos de um método em relação a não usar aquele método, ok? E pronto, eu pus só aqui algumas abordagens mais eficazes, aquelas que são controladas pelo professor, há outras que não são controladas pelo professor. Por exemplo, uma coisa que nós não conseguimos controlar é o conhecimento que eles trazem os alunos, mas isso de facto é um dos aspectos mais importantes, é o que os alunos sabem quando entram, mas isso aí, enfim, é um bocado difícil de conseguir dar a volta a isso. Outra coisa que parece estar também como muito importante é aquilo que os alunos acreditam que são capazes de fazer. Os alunos acham que não conseguem fazer mais do que isso, e isso influencia bastante. Mas isso não está, quer dizer, o professor poderá tentar evitar isso, mas não está provavelmente nas mãos do professor. Não é? Ora, coisas que estão provavelmente nas mãos dos professores são essas: feedback dos alunos para o professor. Este feedback é curioso. Isto é um feedback que tem muito a ver com aquilo que a Ana estava a dizer, que é a relação entre professor e aluno, porque não é só o feedback, digamos, o aluno faz algum teste e nós classificamos e depois dizemos, olha, passou-se isto, não sei o quê. É o feedback mesmo em sala de aula, ou seja, ver se o aluno está a conseguir, se não está a conseguir, se errou e corrigir. Ou seja, digamos, ambiente de sala de aula é esse o feedback mais importante que dá os melhores resultados, né? Que é o que é mais difícil de fazer com o tempo que nós temos. Né? Repara, este estudo tem a ver com o ensino não secundário. Portanto, eu estou a tentar extrapolar um bocado para o ensino, para o ensino não superior. Estou a tentar extrapolar um bocado para o ensino superior, mas há muita coisa que tem muito a ver, e há outras coisas que têm a ver, sei lá, com o controle do comportamento de sala de aula, isso tem mais a ver com o ensino não superior. Microensino é uma coisa que também é viável para nós. O microensino seria, em alguns casos, para aulas laboratoriais, eventualmente poderá ser possível, que é um ensino com um grupo muito pequeno de alunos, em que poderá ser o aluno também a dar parte da aula e depois discussão a seguir. Isso é quase um seminário, quer dizer, mas não é, digamos, a situação típica que nós temos nas nossas aulas. Eu hesitei um pouco em pôr ali ou não. Isto aqui tem a ver com a clareza, chamam isto de clareza do professor, que é a organização, explicação, exemplos, prática guiada, a avaliação da aprendizagem conseguida, a relação professor-alunos.
prática espaçada, que é uma coisa que os alunos não gostam muito de fazer, que é, em vez de fazerem a prática toda ao longo do tempo, do semestre, os alunos gostam muito de empacotar a prática toda nas vésperas do teste, não fazê-lo. E a prática mais eficiente é a espaçada, não é? Ensinar a autoverbalizar, autoquestionar, exemplificando, portanto, aquela história de considerar autoexplicações, fazer um exercício, próprio pensar, justificar os passos, insistir que os alunos façam isso e os alunos consigam fazer isso, portanto, têm efeito bastante grande na aprendizagem. A aprendizagem, cá está aquilo que eu estava a dizer há bocado, a aprendizagem através de problemas apenas após a aquisição de conhecimento superficial adequado. E em especial para alunos com dificuldades de aprendizagem, que eu diria que são quase todos os nossos alunos que têm dificuldades de aprendizagem, em instrução direta, tendem a atenção, a carga cognitiva é mais eficaz. Também estamos a brincar, é que para eles é alunos com dificuldades de aprendizagem, para nós é professores com dificuldades de ensino. Também. É as duas coisas. Também. Eu acho. Pronto, mas há ali uma tabela de síntese que é enorme e há uma informação adicional, mas eu vou passar à frente. Pronto, agora vou um bocadinho mais rápido. Há aqui neste artigo de 2013 que fala em técnicas de aprendizagem mais eficientes, mas que os próprios alunos podem implementar. Agora, se eles implementam ou não, é outra história, não é? Mas poderiam implementar, se eles implementassem, digamos, há bastante evidência na psicologia cognitiva e educacional de que funciona melhor do que outras estratégias, que é testar os conhecimentos. O próprio aluno tentar testar os conhecimentos. E eu sei que, se calhar nós lembramos de fazer isso, ou os nossos filhos fizeram isso, que era... pergunta-me aqui umas coisas sobre esta matéria. Às vezes é difícil achar material desse género, não é? Mas é uma coisa que é útil, que é eficiente. Tentar testar os conhecimentos. E se houver feedback, melhor ainda, não é? Assim sabe se está certo ou não. A tal prática espaçada no tempo, que é uma coisa que a maior parte dos alunos acho que não faz, mas se fizesse teria mais benefícios. Aquelas duas são as principais que aparecem neste estudo. Eu só incluí esta porque eu dizia que no caso da matemática esta também é bastante boa, a prática intercalada, que é, depois de ter dado exercícios de vários tipos em sequência, depois começar a misturar os exercícios, que é aquilo que a gente também faz. Não é? Digamos, já demos várias técnicas e depois, a altura, começamos dizemos, resolve isto e não dizemos a técnica. E isso exige que o aluno vá buscar, portanto, vai impor a carga cognitiva, mas é relevante. Exige que o aluno vá buscar informação que lá tem para trás, puxa para a frente para conseguir ver qual é o método que vai usar aqui. Ok, é claro que os professores também podem ajudar, mas para ajudar vão ter trabalho, não é? Vão ter que construir testes e vão ter que avaliar e corrigir, portanto tem que se pensar muito bem, aqui vou passar à frente. E depois acho que o nosso problema é este. É tudo muito bonito, mas... Não nos fazem essa parte. Não é? Porque aquilo, em todas aquelas experiências, é tudo feito através de um controle, ou seja, quando se diz que se testa uma técnica, põe-se um grupo de alunos a fazer aquela técnica e fazem, não é? O pressuposto é esse, não é? Estão ali na experiência, e um grupo que não faz, e depois compara-se. Agora, como é que nós garantimos que os alunos fazem, não é? Há recomendações, não é? Mas depois, nós podemos dizer que sim, os alunos devem fazer tal, se os alunos não fizerem, não vale a mesma coisa. Pronto, eu vou passar à frente disso, porque eu implementei muitas... Eu já tinha lido aquele livro quando construí o ciclo de cálculo. Fiz várias coisas que estão, digamos que, tentei usar já a teoria da carga cognitiva. Pus informação sobre algumas coisas que o Zucker diz no tal artigo que tu falaste. Inclusive, no inquérito que eu fiz aos alunos, perguntei aos alunos se eles tinham lido aquela parte. Tinha lá uma parte também que falava um bocado sobre o que é que se deve fazer para conseguir gerir, como é que se deve estudar. No fundo é baseado um bocado na psicologia cognitiva e na carga cognitiva. Alguns alunos disseram que sim, inclusive vários alunos tiveram negativo no teste, disseram que sim, que tinham visto aquelas coisas, mas os resultados naquele ano foram uma miséria, foram 26% sobre os inscritos. Portanto, e fiz montanhas de coisas que, à partida, fazia. Os alunos tinham montanhas de material, podiam ler aquelas coisas todas, podiam testar, podiam fazer, mas simplesmente não deu resultado. Isto eu acho que é uma das causas do insucesso, que é os alunos confundem as duas coisas. Uma coisa até pode ser difícil de compreender qualquer coisa, mas a partir do momento em que compreendem, os alunos partem do princípio que já sabem resolver tudo e está feito.
e sabe-se claramente que uma coisa é apreender um conceito e um método de resolução, outra coisa é reter esse conceito e esse método de resolução. Passado uma semana já ninguém se lembra daquilo. E se eles não voltarem a treinar, chapéu. E eu acho que os alunos não percebem bem a diferença entre as duas coisas. Porque percebem que já perceberam, já desligaram, já não fazem mais nada, não é? Depois chego um bocado à conclusão a que ela chegou na palestra dela, que é, nós temos um tempo muito limitado na sala de aula, não conseguimos fazer tudo o que é recomendado e parece que alguma coisa tinha que sair para fora da sala de aula. O que é que deve sair? Bom, há aqui um estudo muito interessante que eu vou passar muito rapidamente, que diz o seguinte: isto aqui é a pontuação que os alunos obtêm. Repara, neste método há muitos alunos a obterem uma pontuação alta. Neste método menos e neste método menos ainda. Quais são os métodos? Este aqui é 1 a 1. Tutoria. Direta. Um professor, um aluno. Ou um professor, 2, 3 alunos. Okay? E dar testes sumativos, a ver se está a perceber, e se não está a perceber, dar mais material e não sei o quê. É quase socrático, não é? Está assim, no diálogo e tal, e manda a fazer e faz isso. Este aqui é o convencional, não é? Um professor para 30 alunos. Em que vai fazendo testes de volta e meia, depois no final faz um teste para ver o que é que faz aprender. E este aqui, Mastery Learning, é tentar fazer o mesmo tutorial, mas em grupo de 30, porque quer dizer que não pode dar atenção. Toda a gente também faz testes sumativos, também corrige, também dá outros testes, também dá mais material suplementar e tal, mas não tem a atenção só 1 a 1, tem 1 para 30. E então isto é assim, daqui para aqui há uma diferença de um desvio padrão, para a direita, e daqui para aqui vai uma diferença de 2 desvios padrão. E então, eles chamam-se a isto é um artigo muito conhecido nesta área, chamam-se a isto o efeito 2 sigma, sigma de desvio padrão, ou seja, comparando um método convencional, muito convencional, com 1 a 1, que é aquilo que se pensa que é o melhor possível, quer dizer, não consigo imaginar algo melhor do que isso, há uma diferença de 2 desvios padrão. De maneira que a partir daí começou-se a tentar medir os métodos desta maneira. Quais são os métodos que se conseguem aproximar mais dos 2 desvios padrão? Okay? Quanto mais se aproximar, melhor se aproxima do que é o ideal e melhor será o método. Okay? E, pronto, eles aqui falam de algumas tentativas. Portanto, aqui está o tutorado direto, depois aqui o intermédio, o convencional. Há aqui algumas tentativas, eu não vou aqui estar com... Em alguns casos até se consegue coisas bastante interessantes. Mas não tem mais a ver com trabalhar na sala de aula, dar mais material, em alguns casos até dar um teste, digamos, ou dar alguma informação sobre matéria anterior que podia ter sido aprendida, mas não foi, e dar assim uma ensaboadela sobre aquela matéria, depois fazer um teste e pôr os alunos a tentar, digamos, a conseguir já trabalhar com conceitos básicos, também ajuda um bocado. Depois há aqui outra coisa que eu achei interessante, que é, eu não sei se vocês têm um tempo, já vou em 1h10. A máquina não se queixou. A máquina também diz a mesma coisa. Quando vocês estiverem cansados, digam para eu parar e eu paro. Aprendizagem por observação e imitação. Isto tem a ver um bocado com a nossa ideia de que se calhar algumas coisas podiam sair para fora da sala de aula, mas nesse caso, como é que se faz? Os alunos veem umas coisas, leem, não estão a ser monitorizados por ninguém, estão só, digamos, a observar. Isto em inglês tem um nome muito castiço, chama-se isto Vicarious Learning. Vicarious Learning é aprendizagem por observação. Okay? Estou a observar o que se passa. E há aqui um estudo muito engraçado, e por exemplo isto pode ser interessante para quem queira montar sistemas automáticos de aprendizagem. E há aqui um estudo muito interessante que é o seguinte: este aqui é interativo. Interativo é um programa que consegue, ter, digamos, alguém que interatua com o aluno. O aluno faz perguntas, o aluno responde, se responde mal, ele vai guiando. No fundo é como se fosse um professor, mas um professor que não sabe muita coisa, mas que sabe controlar as coisas, é assim, um professor médio. E é curioso, em algumas áreas, por exemplo, havia um módulo de física newtoniana, acho eu, em que esse programa já conseguia ter um desempenho tão bom como um bom professor, não é? Conseguia levar os alunos a um desempenho tão bom como um bom professor, de uma maneira assim muito automatizada.
Este que está, este observacional, o que é? É, digamos, foi gravada a sessão, as sessões interativas foram gravadas, depois puderam um grupo de pessoas só observar a gravação. Ou seja, não tinham nenhuma atividade, mas gravavam, ouviam as perguntas, ouviam as respostas, observavam. Não é? E claro, não é de surpreender que os outros tiveram melhor desempenho, quem esteve a interagir teve melhor desempenho. Depois aqui, há uma experiência muito interessante que vocês veem que começa a superar a interatividade. Aqui supera ligeiramente, quase nada, aqui não supera, aqui supera. E isso tem a ver com, continua a ser observacional, não é interativo, mas simplesmente os alunos têm a possibilidade de olhar para a sessão e têm a possibilidade, e digamos, há alguém no monitor que vai fazendo perguntas com alguma profundidade sobre aquela matéria. Faz a pergunta, olha, não sei o quê, e depois vê-se a resposta. Ou seja, vê-se depois a questão da matéria. Ou seja, há ali um esforço para tentar evitar nos alunos a atenção à matéria. Ou seja, não é só observar aquilo, mas tentar fazer perguntas que sejam remetidas ao entendimento sobre a matéria. E é curioso que isso leva aparentemente a alguns ganhos, e os ganhos são maiores, é interessante, se, por exemplo, tiver um diálogo simulado no computador. Ou seja, se tiver apenas uma pessoa a fazer as perguntas ao aluno, é uma coisa. Se tiver uma pessoa e uma outra voz a responder, isso dá um efeito maior, apesar de ser só observacional. É só observacional, mas há perguntas pelo meio. É claro que isto parte do princípio que quem está a fazer essa experiência está a falar com atenção, não é? E que está a ouvir as perguntas e perante as perguntas está a raciocinar, não é? Eu não sei se os nossos alunos, nós nos mandássemos fazer alguma coisa em casa com perguntas, se estariam ali a pensar sobre aquilo, raciocinar. Mas, quer dizer, de qualquer modo é interessante, porque, por exemplo, aqui neste estudo, em relação ao interativo, vejam só o que é que deu Deep Level Reasoning Question Dialogue, 2,29 para 1,59. É uma coisa espetacular. O que quer dizer que até se consegue obter métodos muito potentes que sejam só observacionais, que não sejam interativos. Nós temos a ideia que o interativo é o melhor de tudo, mas de facto se conseguirem ter questões que levem a pensar sobre a matéria, sobre os assuntos, é claro que os alunos pensarem mesmo, não é? Pode dar mais efeitos do que simplesmente o interativo, em que no fundo não está a fazer coisas muito profundas, não é? Está ali, depois responde, depois corrige, depois não sei o que, está a fazer um exercício, é um bocadinho diferente. É claro que este artigo merecia ser lido com mais atenção, mas bom, já dei uma indicação. Era 2006, não era? Era 2006. Ora, será possível remeter algum ensino para fora da sala de aula sem perder eficácia? A propósito, existe totalmente grande eficácia? Pois. Do ensino? Se calhar não há grande perda, não é? O que parece que é mais suscetível a ser remetido para fora é a parte mais que não precisa tanto de treino, não é? Sei lá, se nós queremos dar uma matéria a um certo número de conceitos que os alunos têm que saber, não é? Se não saberem aqueles conceitos, se não saberem a técnica base, não conseguem fazer. E essa é a parte em que nós estamos a fazer blá blá blá, estamos na aula e parece que está a entrar por um ouvido e pelo outro, porque depois, ao fazer o exercício, é que o aluno vai perguntar coisas que, perante a teoria, são óbvias. É só aplicar o que a gente deu, mas eles não fazem isso, não tiveram a ouvir nada. E, portanto, se calhar essa parte, já que é tão pouco eficaz, e só está a fazer perder tempo, se calhar devia ser feita fora da sala de aula, não é? E chega à questão da aula invertida, como a Ana tinha falado também. É claro que neste caso escamotei essa questão da motivação, porque se os alunos estão na aula, está lá o professor, os alunos vão ter que trabalhar, pelo menos se for uma turma não mais de 30 alunos, digamos, isto acho que é mais ou menos inevitável. É claro que, apesar de tudo, acho que tem que se apontar para uma aprendizagem do tipo cooperativo. Pronto, eu não vou passar aqui duas referências, vou ser muito rápido aqui. Mas, no fundo, em aprendizagem tipo cooperativo, uma pessoa consegue, quanto mais não seja porque põe os alunos a falar uns com os outros e consegue que eles verbalizem, que falem sobre as coisas, estejam a pensar sobre as coisas,
enquanto se nós temos numa aula tradicional e lançamos uma pergunta a um ou dois que corresponde, são só aqueles, é só naquela altura e, portanto, a eficácia é muito mais reduzida. Para que não tenhas de técnicas que se podem tentar usar, também a questão da instrução por pares, que é uma coisa ligeiramente diferente. Fica por resolver a questão de como motivar os alunos a efetuarem o estudo antes da aula, não é? Como é que a gente convence os alunos que têm que estudar, porque esta ideia já é muito antiga, não é? Já me lembro do meu tempo da universidade, se dizia os alunos que estudassem fora da sala de aula, liam o texto e depois vinham para a sala de aula e já sabiam que lá estava, ou pelo menos vinham com dúvidas, não é? Isto é muito antigo, mas os alunos não fazem isso em geral, menos que a gente depois corrija provas, mas aí estamos a corrigir provas, não é? Portanto, como é que a gente consegue motivá-los sem ter que corrigir provas? Enfim, há uma tentativa de solução aqui num artigo que fala do tal, acho que é Eric Mazur, o tal Eric Mazur, que é um professor de física que de facto introduziu a instrução por pares e com bastantes resultados e pronto, ele no fundo montou um esquema informático em que os alunos têm que responder previamente à aula, têm que responder umas quantas questões de entendimento, portanto com algum nível de profundidade e depois há uma questão aberta onde eles têm as dificuldades que tiveram a entender a matéria. Eu suponho que ele vai usar aquilo para classificação. Muitas questões são de escolha múltipla, portanto a correção será fácil. Depois a outra questão que é aberta, ele usa aquilo para preparar a aula, né? Preparando as dificuldades que os alunos manifestaram, preparar a aula nesse sentido. E depois na aula usa, volta e meia, questões de escolha múltipla para os alunos responderem e põem-se a conversar uns com os outros e responder. É um pouco a prisão incomparativa, mas talvez só usando basicamente a instrução por pares, só usando esse método, e isto é feito a nível do ensino superior, e ele diz que obtém ganhos, digamos, de 3 vezes mais compreensão do que, enfim, agora não sei bem como é disso, mas obtém ganhos significativos em termos de compreensão da matéria, até de exercícios convencionais também. Então é uma coisa que se pode explorar, tentar ver e adaptar à matemática. No caso da física, pelo visto, teve bastante sucesso para quem fez isso. Eu gosto de pensar que havia lugar para a motivação, não é? Porque isto parece tudo muito ordenado, sem motivação, agora faz aquilo, agora lê aquilo, agora traz aquilo para a aula, não é? E obriga as pessoas a corrigir. O ideal seria os alunos estarem motivados pelos próprios fazerem as coisas e nós não temos que corrigir, não é? Mas não sei se isso é possível, isso é capaz de ser apenas uma ilusão minha. Eu gosto de acreditar que sim, que haveria lugar para a motivação, mas não consigo encontrar ainda a solução. Só que há aqui uma coisa que não passou, não sei porquê, acho que uma imagem qualquer. Isto pode ser interessante para a Ana. Há um artigo, não sei se conheces. Não. Este artigo de Curtis Murphy, Why Games Work and Science of Learning. E existe uma coisa chamada as leis da aprendizagem. E eu, quando li aquilo, pensei, então, afinal, estas leis da aprendizagem, que já são conhecidas desde o início do século XX, há esta teoria toda da carga cognitiva e não sei o quê, e, pelo visto, desde o início do século XX, se sabe muita coisa sobre leis da aprendizagem. Eu fiquei um bocado confuso em relação a isso. Eu acho que o artigo é interessante. Se vocês procurarem na internet também Laws of Learning, apanhar umas coisas. Eu perguntar uma coisa. Eu tirei o campo educacional e fiz um trabalho sobre aprendizagem. Mas era aprendizagem no sentido lato. Ou seja, não aprendizagem como aprendizagem meio de instrução, mas aprendizagem no sentido lato genérico. E havia na altura, hoje a minha memória já não abarca isso tudo, mas havia já na altura várias teorias de aprendizagem, desde as mais antigas, como a behaviorista, etc., desde as mais recentes, na altura, que foi na década de 80. Estes trabalhos todos têm, ou seja, optam por algum enquadramento, ou seja, dentro daquelas teorias todas da aprendizagem com o processo mais lato, eles seguem algum tipo de filosofia, porque há várias. Sim, ou são só experimentais, ou seja, põem determinada coisa em uso. Eu acho que aqui, pelo que eu percebo, são mais do lado cognitivo e não do lado comportamental, não é? Porque há uma distinção entre teorias comportamentais e teorias cognitivas, e estas estão mais do lado cognitivo, desse lado.
se nós vemos aqui o estudo do ATI, ele fala a certa altura sobre teorias comportamentais, ou seja, no fundo, medir o desempenho por certo tipo de descritores de comportamentos. No fundo, é aquilo que insistem muito connosco que a gente faça, não é? As competências, os objetivos, os comportamentos que têm que ter, mas pelo visto isto não é muito eficiente em termos de, quer dizer, pelo estudo do ATI não é muito eficiente em termos de abordagem. No fundo, só apontar para ver se ele fez isto, se fez aquilo, faz aquilo outro, ver o comportamento que sai. Estes três cognitivos acho que têm mais, no fundo, à compreensão das coisas, que me parece ser mais acertado, mas estou a falar assim como um leigo no assunto. Outra coisa que eu lembro na altura, em termos de aprendizagem tradicional em sala de aula, que na altura achei, era um artigo recente na altura que eu achei muito interessante, era a influência, e falava-se na motivação, isso é que me lembrei, na capacidade do professor motivar o aluno para a aprendizagem de certos tópicos e no estudo centrava-se sobre a personalidade do aluno barra personalidade do professor. Ou seja, nós normalmente achamos que a plateia vai reagir da mesma maneira, não é? Pronto. Ou pelo menos a técnica usada é uniforme, não é? E nesse estudo, eu lembro-me na altura que realmente, em termos da motivação, ou seja, da cativação do aluno para as tarefas de aprendizagem, era muito importante, ou seja, o estudo. Mas está a tal relação professor-aluno, ou seja, não é? a relação professor-aluno em termos de personalidade. Para alguns alunos era mais eficaz um determinado tipo de personalidade e para outros não. Ou seja, claro que sendo professor único o mesmo tipo de personalidade, vai ficar difícil, é só mesmo um por um, não é? Exato. Que lava-se a personalidade do professor à personalidade do aluno. Ok, só para terminar, isto acho que é interessante ver, é engraçado que ele tenta justificar porque é que os jogos funcionam à luz da teoria da aprendizagem. Eu tenho visto coisas um bocado ao contrário, não é? Vê se a gente consegue usar a teoria dos jogos para ter a coisa. Ele aqui faz ao contrário. É curioso e faz um paralelismo muito interessante e que é capaz de ser interessante acho que para ti é capaz de ser interessante de ver. Pronto, eu não vou ter tempo de mostrar os vídeos promocionais, sei que já apanhei alguma propaganda sobre isso. A conclusão, e também não vou ter tempo de mostrar este vídeo. Este é um vídeo no YouTube que eu já tinha visto este vídeo em tempos, tinha-me esquecido dele, e ao preparar esta palestra acabei por voltar a descobri-lo, e é curioso, voltei a descobri-lo por causa de uma palestra, de um workshop que está a haver a esta hora em Aveiro, ao abrigo do Projeto FICA, porque fui à página do professor que vem dar aí essa palestra, aquilo é sobre ambientes pessoais de aprendizagem, e ele, a essa altura, metia para este vídeo, dizendo que isto é um dos problemas, e eu não sei muito bem se ele é defensor de algumas ideias aqui, se não é, mas esta conclusão tem um bocado a ver, cruza-se um bocado com o início da palestra, que eu falei inicialmente. No fundo, este vídeo é do género, agora é que esta tecnologia vai funcionar, agora é que o ensino vai ser modificado com esta tecnologia. E que fala desde o rádio, desde a televisão, desde não sei o quê, e toda espalhada. E que é muito engraçado. Ele no final, e fala algumas coisas que se vocês virem, têm a ver com o que eu falei aqui. Algumas coisas têm a ver com a cara cognitiva, etc. Ele no final conclui que no fundo nada disso funciona de per si, a priori, porque o mais importante é o que se passa dentro da cabeça dos alunos e, portanto, se nós não conseguimos gerir essa parte do que se passa dentro da cabeça dos alunos, não há tecnologia que resolva o problema. E por isso... Houve a motivação inicial, ou, por acaso cheguei, houve a motivação inicial para a aprendizagem, ou promover a motivação do indivíduo para a aprendizagem, seja ela qual for, é muito complicado. Há muita inércia, não se consegue. Mas eu por acaso não vou tanto nesta ideia de que as coisas a pessoa está motivada ou não está. Eu acho que não. Eu acho que na realidade qualquer um de nós sabe isso muito bem.
sabe que muitas vezes temos que fazer uma coisa para a qual não estamos motivadas, mas há coisas que nos despertam e motivam a atenção. Não é? Pois, é difícil, mas eu acho que nós não podemos estar. Eu não concordo com nós. Deixa-me só terminar, que assim. Desculpa, se as pessoas podem sair, depois quem não quer. No fundo, esta conclusão é um bocado nesse sentido. Eu falei um bocado da tecnologia, falei também da teoria de carga cognitiva, falei de outros estudos. Falámos um bocado da ideia de eventualmente passar algumas coisas para fora da sala de aula, e eventualmente usando alguma tecnologia para preparar umas coisas, poder-se preparar alguma coisa até com perguntas e tal, até se podia fazer qualquer coisa no Moodle ou fora do Moodle, em que se desse um bocado da matéria e houvesse perguntas e o aluno só passava de nível se respondesse aquelas perguntas, por exemplo. Mas neste momento eu acho que o melhor é, antes de ir para a tecnologia, que dá muito trabalho, antes de ir para isso, o melhor é fazer o tal planeamento de instrução, ver aquilo que a gente acha que é interessante. Quer dizer, sabendo o que é que a tecnologia é capaz de fazer, tendo isso em mente, não é? E depois, perante as dificuldades e perante as coisas que nós gostaríamos que fossem feitas, tentar averiguar se a tecnologia consegue dar resposta a essas coisas. Mas não partir logo da tecnologia, partir antes de como é que a aprendizagem funciona. Nós temos que fazer mexer com alguma coisa dentro da cabeça dos alunos, não é? E depois achar as soluções tecnológicas, se as houver, para conseguir promover isso. Bom, e termino por aqui.